Oi, eu sou Arthur Azevedo e na aula de hoje o meu grupo e eu vamos apresentar um pouco mais sobre os operadores de repetição, os laços de repetição. Então, qual é o objetivo deles? Bom, a gente tem um pedaço do nosso código que a gente quer repetir várias vezes. Digamos que a gente tem um printf ou a gente tem algum pedaço de código que precisa ser repetido. Tanto faz, vai depender do programa que você está trabalhando. Digamos que eu quero imprimir. Vai ser o exemplo que eu vou dar hoje para vocês. O texto Hello World. Ok? Eu poderia colocar o printf para imprimir 10 vezes. Não teria problema. Eu ia conseguir imprimir. Só que o que acontece? O código ia ficar grande. Então, nesse caso, e também ia ser mais trabalhoso para o programador. A gente pode usar um comando de repetição para a gente repetir quantas vezes quiser. E não só nesse caso. Digamos que seja para outros casos maiores. Por exemplo, nesse caso a gente só usou 10 repetições. Digamos que a gente tem um programa que utilize 20, 30, 40, 100, 200 e por aí vai. Como é que você vai programar todas essas vezes manualmente? Só vai ser trabalho para você. Então, para isso que servem os laços de repetição. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre o comando while, o do while e o for. Então, durante essa aula, vocês vão aprender um pouco mais sobre esses laços de repetição e como vão empregar no seu código. Então, vamos fazer códigos simples aqui para que vocês consigam entender mesmo qual o objetivo da função e como que vai ser empregado no código vai depender de vocês. Qual é a necessidade que vocês querem utilizar, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Deixa eu mostrar aqui o meu campo de visão. Então, pronto. Eu vou abrir aqui um arquivo para vocês, vou criar um novo arquivo, que é para eu ensinar como é que funciona o comando while. Ok? While.c. Vai ser o código que eu vou fazer. Então, pronto. Primeiramente, a gente vai chamar a nossa biblioteca para poder rodar o código. É a mais básica que se tem. Hashtag code stdio.h. Agora vamos criar nossa função principal, que é a int main. Como é um código simples, a gente só vai ter a função int main. Ok? Então pronto. Dentro da nossa função é onde que a gente vai utilizar o nosso código hoje. Então pronto. Como é que eu vou fazer? O meu objetivo de código agora, que vamos trabalhar, é um código que repita a frase Hello World. A apresentação Hello World no código, ok? E nesse código também eu quero que o usuário escolha quantas vezes vai se repetir. Porque eu vou te ensinar para você desse jeito. O objetivo é que você entenda como trabalhar com variáveis nos laços de repetição, ok? Então eu vou chamar duas variáveis. Int contador. Essa int contador que eu vou utilizar para vocês é para que o comando seja contado quantas vezes já foram repetido aquele trecho de código para você poder trabalhar, ok? E ainda eu vou trazer outra variável que é quantas vezes o código vai ser repetido, quantas vezes aquele laço vai ser repetido, que vai ser escolhido pelo usuário. Vou colocar aqui int repetição. Dica para vocês, as variáveis vocês sempre comecem com letra minúscula e não coloquem caracteres especiais. Agora eu vou dar um comando aqui, o printf, para dar uma mensagem para o usuário. E vou colocar o seguinte, digite quantas repetições serão feitas. No printf, você pode utilizar, sim, caracteres especiais, mas dependendo do compilador, dependendo do sistema operacional que você esteja utilizando, ele não vai conseguir ler. Vai aparecer um caractere alternativo nele. Então, recomendo, dependendo, você evitar ao máximo botar C cedilha, acento e por aí vai. Então, printf, agora eu vou botar o scanf, que o objetivo é ler a interação do usuário. E vou colocar esse comando aqui, ó, o porcentagem %d, que é para poder ler o número inteiro. E vou atribuir
a essa minha variável, repetição, que é quantas vezes vai ser repetido o meu laço. Ponto e vírgula. Pronto. Agora eu vou chamar o meu comando, o meu laço de repetição, que nesse caso eu vou utilizar aqui o while. O objetivo do while é o quê? Ficar fazendo tal repetição até a condição ser atingida, ok? Então, no início do while, ele vai ver. A condição foi atingida? Se não, ele vai ficar repetindo. Depois volta para o início de novo e vai perguntar. A condição foi atingida? Aí vai fazer. Vou botar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. O objetivo é que a repetição aconteça tantos números, beleza? O usuário, por exemplo, bota 10. Então, vai ter 10 repetições. Então, vou botar aqui, ó. Enquanto o contador for menor que o número de repetição, a quantidade de vezes que já foram repetidas, ele vai ficar executando um código. Vou botar aqui, ó. O comando while tem que ficar entre chaves, que é onde que o código vai ficar. E vou botar aqui, ó, printf. E vou colocar o texto que eu quero. No caso vai ser hello world. Pronto. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é mostrar para o programa que aquela repetição está acontecendo. Então a gente precisa somar essa variável repetição aqui, um número, o valor 1, toda vez que acontecer uma repetição, ok? Assim, se não fizer isso, o comando while ele vai ficar repetindo sem fim. Então eu vou fazer da seguinte forma, vou colocar aqui, ó, contador e vou somar toda vez que ele fizer uma repetição. Então eu vou botar mais. Então toda vez que esse laço for executado uma vez, ele vai somar mais um no computador. E quando chegar o número que foi escolhido, aí ele vai parar, vai ser o último laço. Então aqui vou fazer o seguinte para vocês. No programa em C, quando ele termina, ele acaba fechando. Então, para dar um tempo de a gente ver o que está acontecendo, eu vou dar o comando sleep aqui, que é para a gente ter uma pausa. É um comando de delay. Vou botar aqui, ó, 10 segundos, 20 segundos, para a gente poder ver esse tempo. E a gente vai finalizar nossa função com return 0. Ok. Pronto. Explicando aqui para vocês, bem simplesinho, o que aconteceu. Incluí minha biblioteca. Na função principal agora, eu vou chamar todo o meu código. Eu incluí duas variáveis, que é a contador e a repetição. A printf tem como objetivo imprimir o texto e ele vai na scanf, ele vai ler quantas vezes eu quero realizar aquela repetição. Aqui embaixo no contador while, no laço de repetição while, ele vai ler quantas vezes foram feitas essa repetição. Então, enquanto o contador, ou seja, o número de vezes que foi repetido, for menor do que o número de repetição, o que eu quero, aí ele vai ficar imprimindo para vocês o texto Hello World. Vou compilar o arquivo. Pronto. Esqueci de uma coisa. No scanf você tem que colocar um comercial. Cadê? Deixa eu procurar aqui no teclado. Pronto. Cadê? Pronto, vou compilar aqui. Pronto. Uma vez compilado, eu vou abrir aqui o programa para vocês. Pronto. Cadê? O comando está aqui. O código está aqui.
E ele vai aparecer o seguinte: imprimiu uma mensagem, digite quantas repetições serão feitas. Eu vou colocar aqui quantas vezes vai ser repetido, vou botar 10. Aí o texto vai ser aparecendo aqui, hello world, 10 vezes. Vou fazer ainda um pouquinho melhor. Vou pedir para o texto ele ter uma separação, para ele aparecer na linha. Cadê? Barra N. Assim ele vai pular a linha toda vez que repetir uma vez. Pronto. Vou abrir de novo lá. Eu quero que repita 50 vezes. Aí o texto Hello World foi repetido 50 vezes aqui. Voltando agora para o nosso programa. Agora quem vai continuar a partir de vocês vai ser meu colega. Ele vai falar um pouco mais sobre o comando do while, ok? Daqui a pouco eu volto e vou ensinar para vocês como vocês podem usar o laço de repetição for. E até mais. Pronto. Voltando, agora eu vou ensinar como é que vocês utilizam o comando laço de repetição for. Presta atenção. O nosso comando while ele ficou um pouco extenso para o nosso código. Tem uma forma de a gente deixar o mais enxuta possível. O comando for, nesse caso, tem a sua utilidade. Então, dos 3 laços de repetição, vocês vão escolher qual é o mais apropriado para vocês. Ok? Vai depender da sua utilização que vocês querem trabalhar. Então, pronto. Temos aqui o nosso while. Olá, meu nome é Igor Henrique e eu vou falar sobre o do while no vídeo sobre laços de repetição. Mas antes de eu mostrar um exemplo do código na prática, eu preciso explicar a diferença dele para o while, que é bem simples, está na estrutura do laço. No while, vocês já viram anteriormente nesse vídeo que a condição que diz se ele deve ou não repetir o laço fica no início, só que no do while essa condição fica no final. Que diferença isso faz? Os códigos em linguagem C são lidos de cima para baixo. Então, quando a condição está no final do laço e não no início, o laço roda primeiro e depois a condição é checada para decidir se o laço deve rodar de novo caso ela seja verdadeira. Então, eu vou fazer um código agora para mostrar de exemplo a utilidade do while. O meu código de exemplo vai ser um código que calcula a raiz quadrada de um número. Vou usar uma função aqui da biblioteca match.h, mas isso não é importante para esse vídeo.
Pronto, aqui eu estou pedindo para o usuário digitar o número que eu vou querer descobrir a raiz. Aqui estou descobrindo a raiz do número e aqui eu estou printando o resultado. Se eu for testar agora, eita, esqueci o tempo. Pronto, se eu for testar o código agora, eu vou pegar a raiz quadrada do 9. Digito o número para encontrar só a raiz quadrada. Pronto, 3, está funcionando. Agora, eu vou fazer uma mensagem de erro. Vou impedir que o usuário digite um número negativo aqui, porque se ele digitar um número negativo, já que não faz parte dos números reais, não vai dar certo. Aqui. Não, menos não. Não deu um resultado. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou fazer algo para impedir que o usuário possa digitar um número negativo. Para isso, eu tenho que fazer o que? Sem usar o do while, eu tenho que vir, botar uma condição if, caso o número seja menor que 0, ou seja, negativo, eu tenho que printar uma mensagem de erro. Digite números positivos. Pronto. Aí eu tenho que fazer com que a parte de cima do código seja repetida. Eu vou usar um while aqui. Que vai ser executado enquanto esse número for menor do que 0. E aí eu vou ter que repetir isso aqui. E isso aqui. Se eu executar o código agora, não, 4. Raiz quadrada 2, ok. Vou executar de novo, vou botar menos 4. Digite números positivos. Digite um número para encontrar sua raiz quadrada. Eu vou botar menos 5. Também não foi. Aí, o que é que eu vou fazer? Assim, usando o do while, isso aqui fica bem mais fácil, porque a única coisa que eu preciso fazer é isso aqui. Eu vou botar essa primeira parte do código dentro do while. E agora o código vai executar e enquanto o usuário não digitar um número positivo, essa mensagem vai ficar se repetindo. Agora eu vou executar, botar um número positivo aqui, vou executar de novo, número negativo. Não foi. Que diferença isso aqui tem de eu usar o while? É bem simples. Se isso aqui tivesse em cima,
eu ainda não escaneei o número do usuário. Então isso aqui meio que conta como 0. Aí ele vai checar a condição antes do usuário ter a oportunidade de digitar o número que ele quer e vai dar 0. Vou mostrar aqui. Zero. Raiz do número 0 igual a 0. E é isso. Caso queiram deixar a mensagem de erro dentro do laço de repetição, é só botar um if aqui dentro. E números negativos não são válidos. Menos 5. Números negativos não são válidos. Não são válidos. É isso. Esse foi o meu código. Eu espero ter ajudado ou tirado qualquer dúvida que vocês pudessem ter. E tchau. Agora eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a mesma coisa, só que com o comando for. Vou adicionar outro arquivo aqui. for.c. Vou botar a nossa biblioteca aqui. Isso daí eu já expliquei para vocês, então vou fazer mais rápido. H. Vou colocar a nossa função. Então pronto. Uma coisa interessante é que eu não vou precisar colocar esse int de contador aqui na frente. A gente já consegue colocar junto com o nosso comando for. Vou repetir essa parte de cá, que é para ele imprimir quantas repetições vão ser feitas, o pedido. Vou adiantar de vida de vocês, já que eu já mostrei isso daqui para vocês. Int repetição, que é a variável que eu vou manter, porque essa variável aqui é o usuário que vai escolher quantas vezes vai ter essa repetição. Veja só como o comando for consegue enxutar muita coisa no nosso código. Eu consigo chamar a variável de repetição, a variável que vai dizer quantas vezes vai ser repetida aqui o meu laço, direto nele. Então eu vou botar aqui, ó, int, qual é o nome da variável que eu vou colocar? Deixa eu colocar mesmo do outro código. Vou botar aqui, ó, contador. Contador é igual a 0, porque ele inicia zerado, ok? Agora eu vou ter que dizer também qual é o comando de condição para ele acontecer essa repetição. Então eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Enquanto o contador for menor que repetição, beleza? Veja só a semelhança com o comando do while. Ele só coloca aí, contador menor do que repetição. E ainda tive que colocar o int de contador igual a 0 lá fora, ok? Aqui também, nessa parte, eu vou colocar a forma que ele vai ser somado, ok? Eu vou colocar contador mais. Então aqui nesse pedaço ele vai poder dizer o seguinte: toda vez que for repetido o for, ele já vai somar mais um. Em vez de eu ter que colocar separado aqui, feito eu fiz no while, eu vou conseguir colocar lá dentro.
já consigo fazer essa separação. Fica muito mais enxuto, limpo e fácil de ler o código. Vou continuar aqui. Vou puxar do comando for. Agora eu vou dar o comando que eu quero, que é o printf. Hello World. Ponto e vírgula. E vou continuar aqui, ó. Vou botar de novo aquele comando sleep. Não é muito útil para o código, mas eu vou colocar assim, ó. O objetivo dele que eu estou colocando só de forma didática para vocês é para que eu consiga ficar com aquela janela aberta por mais tempo. Porque se eu botasse, ele ia fechar automaticamente o programa. Pelo menos eu vou ter um atraso aqui e dá tempo de mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, o return 0, que é para poder finalizar a minha função. Deixa eu deixar aqui o código mais enxuto possível, mais limpo e separado para vocês terem uma ideia do espaço que um código e o outro consumiu. Então pronto, esse daqui teve um consumo de 20 linhas, o outro 18, eu já economizei 2. E nesse caso, não é muita diferença que vocês podem ver, mas quando estiverem fazendo um código extenso, um código grande, vai fazer uma diferença muito grande. Então pronto, vou compilar meu programa. Repetição. Ok. Contador, mais. Ah, sim. É que eu botei uma vírgula aqui em vez de ser ponto e vírgula. Perdão. Vou compilar de novo. Pronto. Agora deu tudo certo. Deixa eu... Vou botar aqui o /n. Compilar. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui minha tela para vocês do código com executável. O executável aqui, meu comando for, vou executar e puxar a tela do CMD para vocês. Quanto às repetições que eu quero fazer, vou botar as mesmas 50. Então eu consegui fazer o mesmo código, só que um pouco mais limpo. Eu não vou dizer que um é melhor do que o outro, o for, o do while ou o while. Vai depender da utilização do código que você quer fazer. Outra coisa muito interessante também é que no código de vocês podem, digamos assim, cancelar o código para que ele pare, o laço seja quebrado, antes mesmo de atingir aquele comando de repetição. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Digamos que aqui tivesse alguma condição dentro do for para que ele saísse antes de completar a quantidade de vezes que o usuário escolheu. Ou digamos assim, ó. Digamos que a partir de tal pedaço, se uma condição seja atingida, algo que esteja dentro do comando for, o while ou do while, seja desconsiderado. E esse vai ser o assunto para a próxima aula, o continue e o break. Então fique acompanhando aqui com a gente as próximas aulas. E até a próxima!